Boa noite, amigos do samba, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar a respeito de sambas enredo históricos das décadas de 1960 e 1970. E como havia prometido, hoje eu vou mostrar a minha discografia, parte da minha discografia para vocês. Mas, como a gente vai começar falando do ano de 1960 em diante, a gente precisa recorrer a outras fontes. E eu queria apresentar duas delas para vocês, que são esses livros aqui. O primeiro, esse azul, As Escolas de Samba do Rio de Janeiro, né, que é um livro do Sérgio Cabral, pai, obviamente, né? E o segundo, que é o Samba, Enredos, História e Arte, do Alberto Mussa e do Luiz Antônio Simas. Esses dois livros, eles ainda estão à venda, né? Relativamente fácil você encontrar na Livraria da Travessa, por exemplo, ou na Estante Virtual, que é um site que tem uma rede de sebos cadastrada. E no caso do último, Samba, Enredo, História e Arte, é mais fácil, porque a gente tem aí um dos autores, né, que é o Luiz Antônio Simas, que é um cara muito ativo nas redes sociais, principalmente no Facebook, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar pelo ano de 1960, né, que é um ano em que a gente teve aí 5 campeões, né? O ano em que o Natal deu um soco na cara do policial, que estava de plantão na hora da apuração, isso porque ele tinha um braço só, imagina se ele tivesse dois, né? Ele mesmo dizia que se eu tivesse 2 braços era covardia. Mas enfim, naquele ano, a gente tem 2 grandes sambas, né? O primeiro deles, da Portela, Brasil, ou melhor, Rio, Cidade Eterna, e o segundo, Quilombo dos Palmares, inaugurando aí uma tendência da Vermelha e Branca, da Tijuca, Salgueiro, de homenagear heróis negros e de usar seus componentes para representar o papel desses heróis. Uma grande sacada da Academia do Samba, né? Academia que revelou os maiores carnavalescos do Carnaval Carioca, né? Fernando Pamplona, Lindo Rodrigues, Joãozinho 30, mais recentemente Rosa Magalhães, Renato Lage, dentre outros, né? Bom, em 1961, a campeã foi a Estação Primeira de Mangueira, com reminiscências ou recordações do Rio Antigo. Em 1962, a gente tem a Portela campeã, com Rugendas ou Viagem Pitoresca através do Brasil, e o Império Serrano vice-campeão com o enredo Rio dos Vice-Reis, né? Profético samba, já anunciava a colocação da escola. Em 1963, a grande campeã foi Acadêmicos do Salgueiro, com Chica da Silva. Samba que entrou para a história aí do Carnaval Carioca como um dos grandes sambas da escola e dos carnavais como um todo, né? Em 1964, a Portela é campeã com o enredo Segundo Casamento de Dom Pedro I. Dom Pedro I que, né, gostava muito de um casamento, né, de uma relação extraconjugal também, né? Mas os grandes sambas daquele ano são o da segunda colocada, Acadêmicos do Salgueiro, Chico Rei, e da quarta colocada, Império Serrano, Aquarela Brasileira, que é tido como o maior samba enredo de todos os tempos. Em 1965, Acadêmicos do Salgueiro, ela é campeã com o enredo História do Carnaval Carioca, a primeira das Eneidas aí, e a gente tem o samba Os 5 Bailes da História do Rio, que foi assinado por Silas de Oliveira, Dona Ivone Lara e Bacalhau.
Não foi a primeira mulher a ganhar um samba enredo numa escola, mas foi a que entrou para a história por ser de uma grande escola. A gente já havia tido aí a Carmelita Brasil na Unidos da Ponte, que não era uma escola grande, não é uma escola grande, na verdade, mas ela foi de fato a pioneira. Enfim, em 1966 a gente tem a Portela campeã com o samba do Paulinho da Viola, chamado Memórias de um Sargento de Milícias. Paulinho da Viola, que nunca foi muito de fazer samba enredo, mas quando fez, acertou na veia, né? Fez o samba que ajudou a Portela a ser campeã. E naquele ano a gente tem um belíssimo samba também, que se chama Glória e Graças da Bahia, do Império Serrano, tá? E aí, em 1967, a gente vai ter mais um campeonato da Estação Primeira de Mangueira, com Monteiro Lobato, cuja gravação, um compacto, segundo dizem, impulsionou a criação dos primeiros LPs de sambas enredo nos anos seguintes. LPs esses que a gente vai mostrar para vocês agora. Olha só, esse LP aqui, gente, esse aqui é meu xodó, tá? Esse LP, ele foi gravado pelo Museu da Imagem e do Som. Repara no título dele, né? As 10 grandes escolas, desculpa, eu vou dar uma olhada aqui, as 10 grandes escolas cantam para a posteridade seus sambas enredos de 1968. Esse disco é raríssimo. Eu encontrei numa feira de antiguidades que tinha ali na Praça 15, tem ainda, né? Mas era embaixo do antigo mergulhão, embaixo da perimetral que foi derrubada, e agora ela está mais para frente ali no Paço Imperial. O diferencial desse disco para esse aqui, que é do mesmo ano, é o fato de que esse primeiro disco, ele contém os sambas de praticamente todas as escolas que desfilaram, né? Ele contém, por exemplo, o samba da Unidos de São Carlos, uma visita ao Museu Imperial, né? O samba da Império da Tijuca, homenagem a Portinari, e o samba da Escola Independente do Leblon, aspecto do Rio e vida carioca no século XVIII. Independente do Leblon, para quem não sabe, virou Independente do Cordovil, depois que seus moradores, que faziam parte ali da favela da Praia do Pinto, foram removidos lá para Cidade Alta. Então esse disco, gente, é uma raridade, só que eu não vendo, não troco, não empresto, não dou para ninguém. E eu paguei uma bagatela de R$15 nele, tá? Bom, em relação aos grandes sambas daquele ano, né, a gente tem Dona Beija, Salgueiro, Sublime Pergaminho, da Unidos de Lucas, Pernambuco, Leão do Norte, do Império Serrano, Samba Festa de um Povo, da Estação Primeira de Mangueira, que se sagrou a grande campeã, e 4 séculos de modas e costumes, segundo o samba aí da trilogia do Martim, 67, 68 e 69. Beleza? Então vamos passar agora para 1969. A gente teve esse disco aqui apenas, Festival de Samba, volume 2, gravado ao vivo, tá? E aí, dentre os grandes sambas dessa safra, a gente destaca Gabriela Cravo e Canela, da Unidos de São Carlos, Heróis da Liberdade, do Império Serrano, e Iaiá do Cais Dourado,
como eu falei, completando aí a trilogia dos grandes sambas do Martim na Vila Isabel, além de Brasil, Flor Amorosa das Três Raças, samba da Imperatriz Leopoldinense. O samba da grande campeã daquele ano não entrou no disco aqui, que é Bahia de Todos os Deuses. Ele foi gravado num compacto à parte, que eu tenho, por sinal, o compacto traz a Narcisa, antiga passista do Salgueiro, na capa, né? Uma pena, porque iria brilhantar ainda mais esse disco, que, como eu falei, tem grandes obras, dentre as quais eu citei. Beleza? Em 1970, a gente tem esse disco aqui e a gente tem esse outro, né? Festival do Samba Volume 3. Então, a gente pode destacar dessa safra Meu Pé de Laranja Lima, da Mocidade Independente de Padre Miguel, Glórias Gaúchas, se a gente quiser estender aí a trilogia do Martim da Vila para 4 sambas, né? Lendas e Mistérios da Amazônia, o samba campeão da Portela, né? E Terra de Caruaru, da Unidos de São Carlos, samba do Sidney da Conceição e do Corvina. Deixa eu ver se tem mais alguma escola que ficou de fora, porque isso era muito comum na época, tá, gente? A escola não acertava fazer parte da gravação, então acabava que o samba dela não entrava no disco. Quem quiser conferir, inclusive, mais detalhes sobre isso que eu estou dizendo, acesse uma coluna minha que eu escrevi em 2005, chamada Guia do Colecionador. Lá você vai ter todas as informações sobre todos os discos, todas as escolas que entraram, que não entraram, até 2005, lógico, né? Preciso dar uma atualizada, estou fazendo isso aqui ao vivo com vocês. E aí nós vamos para 1971, olha que capa bonita, né? Um amarelão aí, 71, a gente vai ter aí Rapsódia de Saudade, do grande Mestre Toco, né? Nordeste, Seu Povo, Seu Canto, Sua Glória, do Império Serrano, Lapa em Três Tempos, de Ari do Cavaco e Rubens, Barra de Ouro, Barra de Rio e Barra de Saia, da Imperatriz Leopoldinense, e Misticismo da África ao Brasil, né? O samba que ficou imortalizado na voz da Clara Nunes, samba da Império da Tijuca. E aí a gente tem que dizer novamente que o Acadêmico do Salgueiro, que foi campeão naquele ano novamente, né, com Festa para o Rei Negro, não gravou seu samba nesse disco aqui, tá? Vamos ver se ele entra nesse aqui. Vamos dar uma conferida. Tá aqui, o primeiro samba logo, Festa para o Rei Negro, Festival de Sambas Enredo, volume 4. Então vocês estão vendo que de 68, né, até ali 1973, você tinha 2 discos por ano, né, de 2 gravadoras diferentes, né? Esse amarelão aqui era da AESEG, né, Associação das Escolas de Samba do Estado da Guanabara, que na época era um estado independente, né, do restante do Rio de Janeiro, e o Festival de Sambas Enredo, que era gravado pela Relevo, ok? Bom, em 1972, mais um disco bonito, olha aí, mais um amarelão, né? E a gente tem também um vermelhão, 72, que foi um ano de grandes sambas enredo. E aqui, no festival número 5, que passa a se chamar Enredo, Desfile de Samba, a gente vai ter, além do samba campeão, né, que foi Alô, Alô, Taí, Carmen Miranda, Mangueira, Minha Madrinha Querida, que é o popular Tengo Tengo, né, uma homenagem do Salgueiro a Mangueira, Tengo Tengo, Santo Antônio Chalé, minha gente é muito samba no pé. A gente vai ter
Iluaiê, Terra da Vida, sambaço aí do Cabana e do Dorival Reis. Martim Sererê, né, da Imperatriz, samba que foi gravado na novela Bandeira 2, fez parte da trilha sonora da novela da Rede Globo de televisão Bandeira 2, Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade, sambaço aí do Martim da Vila, né? E olha que interessante, esse disco aqui, ele tem Festa para um Rei Negro, né? E não tem, por exemplo, o sambaço da Unidos de São Carlos, que foi o samba que ganhou o estandarte de ouro naquele ano, em que foi criado o prêmio. Chama Rio Grande do Sul na Festa de Preto Forro. Uma pena, né? Porque foi o grande samba do ano e não consta desse disco aqui, só do disco da AESEG. Deixa eu só conferir se está faltando mais algum, mas a princípio é isso mesmo. Eu comprava esses discos todos num sebo que ficava ali na 7 de setembro, que hoje virou uma rua fantasma, né? Tem mais loja fechada do que outra coisa. O sebo chamava Empório Musical. Foi lá que eu comprei esse aqui também, de 1973. Olha que capa bonita. E olha que contracapa bonita também, né? Esse plástico aqui eu comprava na época para poder conservar os meus vinis. Deixa eu ver se ele está com encarte, porque nem na capa nem na contracapa você tem o nome das escolas. Ah, olha aqui, né? Os discos de antigamente eles vinham com, né, esses encartes, né, dizendo quais os sambas que faziam parte. E aí nós temos, dentre os grandes sambas daquele ano, o samba da Campeã, Estação Primeira de Mangueira, Lendas do Abaeté, e o samba da Em Cima da Hora, o saber poético da literatura de cordel, né? Samba que foi gravado, inclusive, pelo Jorge Ben. Não sei se na época ele já se chamava Jorge Benjor, mas ele fez uma gravação para uma coletânea de sambas enredos aí. Ney Viana, que é cria da Em Cima da Hora e depois, como todo mundo sabe, foi para a Mocidade Independente de Padre Miguel. Aqui mais um disco do ano de 1973, esse sim tem, né, os sambas na contracapa, inclusive com a letra deles, né? E aqui a gente tem sambas de anos anteriores também, né? Não tem só sambas daquele ano. Por exemplo, a gente tem nesse disco aqui Tralalá, um hino ao Carnaval brasileiro de Lamartine Babo, que não foi um samba que desfilou no desfile principal naquele ano, mas foi o campeão do grupo de acesso e que ganhou o estandarte de ouro como campeão do grupo de acesso daquele ano, como melhor samba do grupo de acesso daquele ano. Beleza? Chegando aqui para 1974, e aí a gente começa a ter um disco só, né? Ainda pelo selo AESEG, mas com a gravação da Top Tape. Esse disco aqui, inclusive, ele é capa dura, viu? E aí a gente tem aqui, né, todas as escolas, né, todas as bandeiras. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês poderem ver melhor. Olha que coisa bonita, gente. Né? Isso aqui dá um quadro, né? As bandeiras das escolas com a decoração lá da Candelária, da Rio Branco. Aí a gente precisa ver, né, onde é que era realizado o desfile naquela época. Eu de cabeça não vou saber, né? Lindo, 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 né? Bom, e aí, nesse ano de 1974,
a gente vai ter O Mundo Melhor de Pixinguinha, da Portela, né? O Rei da França na Ilha da Assombração, da campeã Acadêmicos do Salgueiro. A gente vai ter também A Festa do Divino, que é o samba da Mocidade Independente de Padre Miguel. E A Festa dos Deuses Afro-Brasileiros, por que não? Belo samba aí da Em Cima da Hora. Desde os tempos do cativeiro. Samba que foi composto, salvo engano, pelo Baianinho. Aqui não consta o nome do autor, né? Só consta aqui dados sobre a escola, mas enfim, isso a gente pode conferir depois, tá? E aí, em 1975, mais um disco aí, né, da Top Take, né? Top Tape. Esse tá com encarte? Eu acho que não. Vamos ver aqui, vamos conferir. Ele também abre, tá? Ó, ele vira um posto. Olha que bacana. Ele vira um posto. Aqui. Tá vendo? E aqui sim, tem o nome das escolas, né? Salgueiro, campeã de 74, bicampeã naquele ano, com o enredo As Minas do Rei Salomão. Além desse samba, a gente tem aí, né, o samba da Mocidade Independente, né, do Irapuru, o samba da Portela, Macunaíma, a União da Ilha do Governador, nos confins de Vila Monte, e o samba da Unidos de São Carlos, a Festa do Círio de Nazaré, né? Samba do qual a gente já falou bastante aí, né? Foi reeditado em 2004, né? Quase 30 anos depois aí pela Unidos do Viradouro, né? Na época que a Estácio estava no grupo de acesso a Viradouro, ficou em 4º lugar no grupo especial. E aí, gente, a gente chega para esse disco aqui, ó, 1976. Esse disco, na minha opinião, é o melhor disco de sambas enredo de todos os tempos. Praticamente todos os sambas são bons, tá? A grande campeã foi a Beija-Flor, mas o grande samba daquele ano, todo mundo sabe qual foi, né? Os Sertões, de Edeor de Paula, marcado pela própria natureza, no Nordeste do meu Brasil. Samba que também é tido por muitos especialistas como o melhor de todos os tempos. Mas aí, além desse, gente, a gente vai ter no Reino da Mãe do Ouro, da Estação Primeira de Mangueira, né? A gente vai ter a Lenda das Sereias, Ogum Temarabocaia Lissoba, Oloxum, Inaê, Janaína e Iemanjá, do Império Serrano, Mãe Menininha do Gantuá, da Mocidade Independente de Padre Miguel, né? A gente vai ter Mar Baiano em Noite de Gala, Zamborê, Atotô, Agoieu, Aiê, e o Negro Chegou, da Unidos de Lucas. A gente vai ter Arte Negra na legendária Bahia, da Unidos de São Carlos, e até os sambas que se destacavam menos, por exemplo, Valongo, do Salgueiro, né? O Homem do Pacoval, da Portela, Folia de Reis, da Lisa Imperial, que a escola até reeditou, são grandes sambas. Esse disco simplesmente não tem samba ruim. E o interessante é que foi a última participação da Tupi de Brasipina, da Em Cima da Hora, da Unidos de Lucas, no desfile principal. E aí, em 1977, a gente tem aí a Beija-Flor como bicampeã. O samba não era lá essas coisas, verdade seja dita. E quem estava com sambão naquela época era Império da Tijuca, o Mundo de Barro, de Mestre Vitalino, né? União da Ilha do Governador,
com domingo. Vem, amor, vem na janela ver o sol nascer. Domingo, colorido pelo sol, as morenas na praia desfilam no samba e no meu futebol. E o Império Serrano com o Brasil, berço dos imigrantes. Samba que eu gosto muito desse disco também é o Samba da Unido de São Carlos, sobre a Rádio Nacional. Bom, em 1978, tricampeonatos da Beija-Flor, né? Além do samba da Beija-Flor, tem outros dois sambas que eu gosto muito, que são Salgueiro, do Yorubá Luz, a Aurora dos Deuses, samba que ganhou o estandarte de ouro daquele ano, e o samba da União da Ilha do Governador, o Amanhã, samba que foi reeditado pela Escola de Samba Boi da Ilha do Governador, vizinha ali, no ano de 2006. Beleza? Estamos chegando ao final, o último disco, né, dessas 2 décadas aí, esse aqui, né, ainda sob o selo da Top Tape. E nesse disco aqui, o que eu separei para vocês como os melhores sambas do ano? Olha, eu gosto muito do Samba da Portela, que foi o samba que ganhou o estandarte, né? Mas a gente tem também o Samba da Imperatriz, que é um samba curtinho, né? O Xumaré, a Lenda do Arco-Íris, mas que é bem legal. União da Ilha do Governador, que inicialmente se chamava O Enredo, mas depois passou a se chamar O Que Será. Eu queria saber agora o que será. Vou perguntar a menininha do Gantuá. E um samba lindo, lindo, lindo de São Carlos, né? Das trevas ao sol, a Odisseia dos Carajás. Esse samba é uma espécie de pai da Dança da Lua, samba que a escola cantou em 1993. Nesse ano aqui, houve a divisão das escolas em grupo 1A e grupo 1B, porque o que aconteceu em 1978? O Império Serrano e a Vila Isabel caíram, e aí eles criaram uma espécie de 2 grupos especiais, né? Você tinha a Série A com Salgueiro, Beija-Flor, Mangueira, Imperatriz, Mocidade, Portela, Ilha e São Carlos, e a Série B com Arranco, Arrastão, Caprichosos, Império Serrano, Unidos da Ponte, Unidos de Lucas, Unidos de Vila Isabel e Unidos do Cabo Sul. Tá? Beleza, gente? Então, é isso que a gente tem para falar aí a respeito dos sambas da década de 1960 e 70. Espero que vocês tenham gostado de rever ou de ver pela primeira vez aí os discos daquela época, né? Eu, particularmente, matei a saudade de muita coisa boa aí. E no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre os sambas enredo, sobre a discografia de sambas enredo das décadas de 1980 e 90. Valeu? Então é isso, quem gostou, dá aquela moral aí. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!